Olá, sejam bem-vindos a mais uma apresentação de sistemas operacionais. Hoje nós falaremos sobre diretórios e atalhos. Esse é um trabalho feito pelas alunas de graduação Ianca Ribeiro, eu, e Paloma Lacerda. Pois bem, diretórios. Um diretório, que também pode ser chamado de pasta ou folder, ele vai representar um container de arquivos e de outros diretórios. Da mesma forma que os arquivos, esses diretórios eles vão conter um nome e atributos, que serão usados na localização e acesso ao seu conteúdo. E aí cada sistema de arquivo ele vai possuir um diretório principal, que é denominado raiz, ou root directory para os falantes de inglês. Esse uso de diretórios ele vai permitir construir uma estrutura hierárquica, ou seja, em árvore, de armazenamento dentro de um volume, sobre o qual os arquivos eles vão ser organizados, né? Como está mostrando aqui nessa figura, que uma pequena parte da árvore de diretórios é típica do sistema Linux, certo? E aí, ao ser criado, cada novo processo ele vai ser associado a um diretório, que será usado como um local default para criar novos arquivos ou abrir arquivos existentes, caso na hora da criação eu não passe um diretório específico para ser criado, certo? Cada processo criado dessa forma, ele geralmente vai herdar o diretório de trabalho do seu pai, mas pode mudar de diretório através de chamadas de sistema sem nenhum problema. Caminhos de acesso. Pois bem, a posição de um arquivo dentro do sistema de arquivos é denominada caminhos de acesso ao arquivo. E normalmente esse caminho de acesso ele é composto por uma sequência de nomes de diretórios que levam até ele a partir da raiz, separados por um caractere específico. Esse caractere separador, ele vai variar dependendo do sistema operacional, certo? O mais comum é o contrabarra, barra, dois pontos e etc. Cada elemento desse caminho, ele vai representar um nível de diretório, ou seja, um nível da árvore hierárquica, e sempre a partir da raiz, certo? Nesse contexto, nós temos basicamente três formas de referenciar arquivos armazenados em um sistema de arquivos. A primeira, referência direta, aqui somente o nome do arquivo é informado pelo processo, e nesse caso considera-se que o arquivo ele está ou vai ser criado no diretório de trabalho do processo, ou seja, aquele diretório default. Segundo caso, a referência absoluta, aqui o caminho de acesso do arquivo ele é indicado a partir do diretório raiz, certo, do sistema de arquivos, e ele não vai depender daquele diretório default. Terceiro é a referência relativa. Aqui o caminho de acesso ao arquivo ele tem como início o diretório de trabalho do processo, o diretório default, e indica os subdiretórios ou os diretórios anteriores através dos elementos dois pontos, certo? Esses dois pontinhos aqui. Tá, para implementar essa brincadeira aí, como é? Pois bem, ele vai ser implementado como um arquivo cujo conteúdo é uma relação de entradas, ou seja, uma tabela. E aí cada entrada ela vai conter pelo menos o nome do arquivo ou do diretório, seu tipo, a localização física no mesmo volume, ou seja, o número do inode, o número do bloco inicial, etc. E aqui nós devemos deixar claro que esse diretório ele não vai conter fisicamente os arquivos e os subdiretórios, certo? Ele só vai relacionar, só vai apontar. Aí, nos sistemas mais recentes, um registro específico dentro dos blocos reservados, ele vai apontar para uma posição dentro do diretório raiz, no sistema de arquivos, o que vai permitir que este tenha um número muito maior de entradas, certo? Tá, em termos de estrutura de dados, essa lista ou o índice do diretório, ela pode ser implementada como uma tabela simples, bastante simples de ser implementada, com pouca complexidade, mas em sistemas de arquivos mais sofisticados, como por exemplo o NTFS do Windows, eles vão usar uma estrutura de dados com maior desempenho de busca, como por exemplo hashes ou árvore. Bom, nós teremos também os atalhos, que eles vão se caracterizar necessariamente em apenas algumas ocasiões. Elas vai ser exatamente quando tiver necessidade, a gente tem um arquivo que vai ser replicado em várias posições dentro do sistema de arquivo. Isso pode acontecer frequentemente, por exemplo, com os arquivos de configurações de programas e os arquivos de biblioteca. Mas aí, neste caso, seria mais econômico armazenar apenas uma instância dos dados do arquivo no sistema de arquivo e aí criar referências indiretas, no caso seriam os ponteiros, para essa instância. E desse jeito a gente consegue replicar, a gente consegue representar as demais cópias que tiver do arquivo.
Esse mesmo raciocínio vai ser usado também nos diretórios que vão estar duplicados. E aí essas referências indiretas do arquivo são denominadas basicamente os atalhos. A gente pode ver aí, por exemplo, que esse libcrypt.so ele vai ser o atalho para esse arquivo aqui, e o libcrypt.tui.co vai ser o atalho para esse outro arquivo aqui, com essas permissões de leitura e escrita ou acesso do arquivo. Para as implementações de cada atalho, a gente vai ter duas abordagens possíveis para essa implementação. Vai ser o atalho simbólico, conhecido também como soft link, que ele vai ser implementado como um pequeno arquivo de texto, que vai conter um string com o caminho até a origem do arquivo. E aí, como o caminho é um string, o alvo, que no caso é a raiz, pode ser localizado em um outro dispositivo físico. E aí o arquivo apontado e seus atalhos simbólicos são totalmente independentes. E aí, caso o arquivo seja movido, renomeado ou removido completamente, os atalhos simbólicos apontarão para um local que não vai mais existir. E aí, nesse caso, a gente diz que esses atalhos vão estar quebrados. A gente vai ter também os atalhos físicos, que são conhecidos como hard link. E para essa implementação, várias referências de arquivo no sistema apontam para a mesma localização do dispositivo físico, onde o conteúdo do arquivo está armazenado realmente. E aí, normalmente é mantido um contador de referência ao conteúdo que vai ter ali, indicando quantos atalhos físicos vão ser apontados para ele. E aí, somente quando o número de referências ao arquivo for zerado, aquele conteúdo pode ser removido do dispositivo. E aí, como vai ser usada essa referência à posição do arquivo no dispositivo, esses atalhos físicos só podem ser feitos para arquivos dentro do mesmo sistema de arquivos. E aí a gente pode observar que na figura, esse lib, por exemplo, para poder encontrar o /bin.bash, esse cara aqui, a gente vai precisar acessar o atalho do SHL. E para isso a gente vai precisar acessar o diretório bin e acessar esse atalho aqui específico. O mesmo vale para os outros. Já a tradução dos caminhos de acesso vai se estruturar basicamente do sistema de arquivos de diretórios e vai ser responsável por facilitar a organização dos arquivos pelo usuário. Contudo, essa abordagem complica a implementação da abertura de arquivos pelo sistema operacional. Ou seja, apesar a estrutura do sistema de arquivo ser fácil para o usuário, o sistema operacional vai ter muito mais trabalho de lidar com esse tipo de arquivo. E aí, para abrir o arquivo, o núcleo deve encontrar a localização do mesmo no dispositivo de armazenamento e, a partir do nome de arquivo, desse arquivo, encontrar ele. E aí, para isso é necessário percorrer o caminho do arquivo até encontrar sua localização, e um procedimento que é chamado de file lookup. E aí nós teremos também que, nesse exemplo aqui, para a gente encontrar o arquivo 1, por exemplo, ele vai precisar fazer 6 leituras de discos. E aí só para localizar o arquivo 1. Ou seja, ele vai sair do bin até chegar, ele vai sair do home até chegar nesse arquivo aqui. E aí o custo para essa localização, para melhorar esse custo e o desempenho geral do acesso de arquivo, é mantido em memória uma cache de entrada de diretórios localizados recentemente, que vai ser denominado de cache de resolução de nomes. E a cada entrada desse cache contém o nome absoluto do arquivo ou do diretório também, e o número de nódulos que vai ser correspondente por cada localização do arquivo. É isso, até a próxima e agradecemos pela atenção.